presente contínuo, o tal do ing no verbo, como é que usa, hein? Pra que se usa? Eu quero falar sobre isso com você num vídeo bem, uma aula, não é só um vídeo, é uma aula, né? Bem mais curtinha, reduzida, pra te ajudar a entender. Eu sou a Teacher Ferdanhone do canal do inglês e eu quero te ajudar a entender o tal do presente contínuo, então fica comigo até o final. Se inscreve aqui no canal, caso você esteja aqui e ainda não está inscrito ou inscrita. Come on! Se inscreve, aciona o sininho de notificação e bora lá que eu quero te explicar sobre o presente contínuo de forma bem simples, de forma bem leve, de forma bem objetiva com exemplos. Bom, o tal do presente contínuo, muita gente no Brasil conhece como eu estou trabalhando agora ou alguém está fazendo alguma coisa agora. Eu quero começar essa aula, essa mini aula, te dizendo o seguinte: toma cuidado porque nem toda palavra em inglês que termina em ing está no presente contínuo. Até porque não é só presente contínuo, tem passado contínuo, tem futuro contínuo, tem outros contínuos aí, né? Aliás, anote aí também que nem toda palavra em inglês que termina em ing é verbo. Então, cuidado com isso. Mas o presente contínuo se faz com a seguinte estrutura. Você tem um sujeito. Aí você tem a estrutura do tempo verbal do presente contínuo é o verbo to be mais o ing. Exemplo, até no Brasil é assim, tá? Eu estou falando. Você tem o verbo estar e o verbo falar com o gerúndio, falando. E aí em inglês é o ing, né? Eu é o sujeito da frase, estou falando. Então você tem o verbo estar obrigatoriamente, tem que ter o to be no presente. E o ing também. Então, olha só, o presente contínuo, eu tô te falando a primeira parte gramatical porque eu quero só trabalhar depois os contextos bem de boa, tá? Tô te passando a estrutura. Você tem o sujeito, mas a estrutura desse verbo no presente contínuo é o to be no presente e mais o ing no verbo principal. Esse to be, como é presente contínuo, ele tem que estar no presente. Então, ou am, ou are, ou is. São as conjugações do verbo to be no presente. Am, are, is. Depende do sujeito para você saber se você vai usar am, ou are, ou is, né? Muito bem, então vamos ver aqui o exemplo. Vamos primeiro começar dentro dos contextos. Contexto número 1, que se usa um presente contínuo. Você usa essa estrutura de verbo, de frase, quando você vai falar, anote aí. Quando você vai falar, por exemplo, de coisas que estão acontecendo agora. Comigo, com você ou em volta de nós. Por exemplo, tá chovendo, está chovendo. Ou ela está chorando, eles estão conversando, eu estou pensando. No meu caso aqui, ó, eu tô trabalhando, você aí tá estudando. Então, como é que a gente fala? A gente fala, por exemplo, eu estou trabalhando, I am working. Você tá estudando, you are studying. Veja que eu não tirei o Y do study para colocar ing. Então, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo agora. Então, o primeiro contexto para se usar o ing, primeiro, é falar de coisas que estão acontecendo agora comigo ou em volta de mim. Segunda razão, segundo motivo que a gente pode usar o presente contínuo para coisas temporárias. Por exemplo, você manda uma mensagem para mim, e aí, Fer, como é que você tá? Eu falo, eu tô morando em Nova York agora. Ou porque isso é temporário, depois de um período de tempo, ou porque foi uma mudança na minha rotina e passou a ser uma novidade. E aí eu falo, eu tô morando em Nova York agora. Como é que seria isso? I am living in New York now. I am living in New York now. Living. I am living. Eu, sujeito, estou morando. Living in New York now. Beleza? Então, assim, algo temporário, ou houve uma mudança muito recente na minha vida e é novidade. Ou então, talvez não foi tão recente, mas eu não tinha te atualizado ainda, é algo novo. Eu tô trabalhando agora com inglês. Eu tô trabalhando agora de garçonete aqui em Londres. Né? Então, você traz esse destaque para uma novidade. Terceira razão que se usa o presente contínuo, você tá anotando? Anota aí, hein? Anota aí. Eu gosto que ainda mais esses vídeos mais curtos, que sejam bem interativos. Então, se eu ficar colocando tudo na tela pra você, você não vai escrever. Eu quero que você anote, tá bom? Além dos exemplos, né? Mas vamos lá, pro terceiro motivo. É quando você vai falar de uma atitude
ou um comportamento de uma outra pessoa que te incomoda. Mas isso a gente também faz no Brasil. Quer ver? É igual no Brasil, igual no português. A gente fala assim, ai, ela tá sempre me perguntando do meu trabalho. Ai, ela tá sempre me perguntando quanto eu ganho. Você acredita que ele fica me perguntando sobre o meu divórcio? Esse está sempre fazendo tal coisa, às vezes a gente fala fica, né? Sempre fazendo. Veja que você tem o verbo estar ou ficar, mas é o to be mesmo, é o verbo estar. Normalmente a gente usa a palavra, o advérbio sempre, e aí o tal do ing. Então olha só em inglês. She is always asking me about my ex-husband. She is always asking me about my ex-husband. Ela está sempre, ou ela fica sempre me perguntando sobre o meu ex-marido. Gente, não é só uma coisa que te causa incômodo, às vezes é uma admiração. Quer ver? Se você fala assim, nossa, ele tá sempre lendo um livro, menina. Ele tá sempre, quer dizer, é um hábito que ele tem, muito comum, só que dessa vez não é um hábito comum que me incomoda, me gera admiração ou surpresa. Então, como é que seria isso? He is always reading a book. He's always reading a book. Ele tá sempre lendo um livro, gente. Viu que eu uso o sempre de novo? Né? Ou seja, me gera ou incômodo ou me gera uma admiração, uma surpresa. E aí é muito comum no meio do to be mais ing usar o advérbio, né, a palavra sempre. E uma última razão para se usar o bendito do presente contínuo. Você usa para falar de um futuro completamente programado. Não é um futuro já ainda falando de intenção. Não é um futuro só que você marcou na agenda. Apesar que muitas vezes a gente marca na agenda não só para organizar o dia, mas quando já está tudo programado mesmo, né? Mas o que você precisa entender é que um futuro com o o presente contínuo, que meus alunos falam muito isso, futuro com ing, mas é o futuro com o presente contínuo. O futuro com presente contínuo é um futuro que já passou da época de ser uma intenção, ou um planejamento, ou um plano futuro, um período de organização. Não, agora é algo programado. E normalmente é algo tão certo que a gente usa muito para falar de coisas que dependem de nós. Então, eu não uso e eu quase não vejo os nativos usarem, por exemplo, esse tipo de futuro para falar do clima, porque não depende da gente, né? Então, é muito mais usado, a diferença desse futuro com o presente contínuo e o futuro going to, é que o presente contínuo ele é mais rico em detalhes, mesmo que você não fale na frase, mas o contexto, ou para você, foi você que organizou, foi você que bateu o martelo, foi você que fechou todos os detalhes daquilo ali. Quer ver um exemplo? Eu tô saindo da cidade hoje à noite, ou seja, eu vou viajar hoje à noite, eu tenho uma reunião amanhã, cara, vamos se encontrar quando eu voltar. Como é que você falaria, eu tô saindo da cidade hoje à noite? Ou seja, é futuro, então você também pode falar, eu vou sair da cidade. Ou seja, eu vou viajar. Como é que você diria isso? I am leaving town tonight. Veja que a gente no Brasil também fala, eu tô saindo da cidade, mas não é agora, é hoje à noite, é um futuro. Mas é um futuro muito, muito certo. Nem sempre em inglês é um futuro próximo demais. Pode ser semana que vem, não tem que ser hoje à noite. Mas ele passa essa segurança, essa certeza, tá? Então, I'm leaving town tonight. I'm leaving town tonight. Eu vou viajar hoje à noite, ou seja, eu vou sair da cidade hoje à noite. Mas eu também posso falar, por exemplo, Hey, I'm traveling to China next week. Eu vou viajar para a China. Eu vou viajar, você pode traduzir igual um futuro. Eu vou viajar para a China semana que vem. I'm traveling to China next week. Certo? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Passou alguma informação aqui que você fala? Eu tenho uma aula aqui no YouTube completa, com mais exemplos, até dica de pronúncia, com mais detalhes sobre o presente contínuo. Eu vou deixar o link dessa aula, desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você curtiu, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para você receber várias mini aulas, dicas, aulas inteiras, completas, lives, para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma das nossas programações. Bye, have a good one. I'll see you next time.